está prejudicada em razão do tempo. Segundo, as nossas reuniões, elas são sempre agendadas no Salão Nobre da Câmara. Ocorre que, em respeito ao doutor João, que é da UBS do João Rossi, ele disse que não poder... Desculpe, Humberto, me perdoe, pessoal, me perdoe. Doutor Humberto, que é da UBS do João Rossi, ele disse que não poderia vir na quinta-feira. Nós mudamos, a CPI se adequou ao horário do doutor Humberto, em respeito a ele, e colocamos na sexta-feira. Então, em respeito ao gerente da unidade básica, nós colocamos na sexta. Sexta-feira, o Salão Nobre já estava com um evento programado, então nós não pudemos fazer lá. Para usar o plenário da casa, tem que haver autorização do presidente, então vamos realizar aqui mesmo, as portas estão abertas, a CPI todos podem acompanhar. Me desculpe apenas pela questão de estrutura, que não é culpa dessa presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu acho que todos vão poder acompanhar de forma tranquila esta comissão, assim como é feito em todas as nossas audiências. Primeiro, saudar o secretário municipal da Saúde, que sempre tem acompanhado conosco, muito obrigado. Doutor Estênio Correia Miranda, ele enviou um ofício a essa comissão parlamentar de inquérito, diz: Ribeirão Preto, 7 de julho de 2016, prezado senhor, cumprimentando pela condução da CPI, informo que estou à disposição para contribuir com o que os integrantes dessa comissão acharem necessário. Informo que, tendo em vista compromissos fora de Ribeirão Preto, em razão de exercer representatividade como secretário municipal de saúde, nos dias 26, 27, 28 e 29, estarei fora do município. Muito obrigado, doutor Estênio, pela consideração, pelo acompanhamento. Dizer ao senhor que o nosso objetivo aqui é contribuir com a sua pasta, contribuir com a cidade, contribuir com Ribeirão Preto. E muito obrigado. No momento oportuno, nós teremos a honra de tê-lo aqui também, batendo papo conosco. Muito obrigado. Determina a juntada deste requerimento, deste ofício, aos autos da CPI. Marcos Papa. Vereador Bertinho Scandiuzzi enviou a essa comissão parlamentar de inquérito alguns questionamentos. Ele que está licenciado por saúde, não é? Por saúde, então ele não pôde estar presente, mas deixou alguns questionamentos também que nós faremos às pessoas que irão hoje depor nessa CPI. Determino neste momento também a juntada de alguns documentos trazidos a essa comissão pela doutora Darlene Caprari Pires Mestriner, conforme nós pedimos. Depois vamos analisar documento a documento, também nessa comissão parlamentar de inquérito. Antes de iniciar os trabalhos efetivamente, eu trago a essa comissão parlamentar de inquérito uma requisição para deliberar com os vereadores que, diante da repercussão da utilização de cartas como principal meio de comunicação com o usuário SUS no município de Ribeirão Preto, gostaríamos que fosse fornecido a essa comissão documentos que comprovem o pagamento dos Correios no último ano, bem como os contratos e os relatórios, designando se tais cartas chegaram ou não ao seu destino. Coloco a requisição aos nobres colegas vereadores. Não havendo discordância, aprovado o requerimento e requisição desses documentos. Doutora Sônia Mara Neves Ferri. Tudo bem, doutora? Por favor, pode vir aqui. Eu vou passar esse microfone para a senhora. Alô, acho que está um pouco alto aqui esse. Você pode fazer um favor? Oi? Ah, sim. Doutora Sônia, primeiro... Pode pegar o microfone, por favor. Não tenha medo que o microfone não morde. Não tenha medo. Eu sei, mas é que... Primeiro, muito obrigado pela sua presença nessa comissão parlamentar de inquérito. E primeiro pedir à senhora que fale seu nome completo no microfone. Nós estamos gravando tudo. Tá.
Tudo aqui é gravado e é juntado à CPI, servindo como ato da reunião toda inteira gravada. Então, doutora Sônia, por favor, o nome completo e o cargo. Sônia Mara Neves Ferri. O cargo é de diretora do Departamento de Informática, Estatística, Controle, Regulação e Auditoria. É grande. Muito bem. Muito Por bem. isso que eu falei devagar. Muito bem. Agradecendo a presença de Vossa Excelência, muito obrigado por contribuir com essa comissão parlamentar de inquérito. Reafirmar que o nosso objetivo é contribuir, é ajudar. Diante das reclamações que surgem em vários setores, essa Câmara Municipal tem a obrigação constitucional de travar alguns questionamentos que em nenhum momento são de ordem pessoal, mas sim apenas de ordem técnica, e para que nós possamos levantar alguns dados que possamos contribuir com o futuro da cidade. Eu acho que esse é o nosso objetivo mútuo. Dizer que a senhora está numa CPI, e na CPI aquilo que lhe for perguntado tem o compromisso da resposta, ok? Ok. Se eu conseguir Claro, responder. sem dúvidas, sem dúvidas. Que for da minha competência, Claro, com certeza. ok. Eu vou deixar aberto aos nobres vereadores a dinâmica que tem utilizado como presidente da CPI, é que os vereadores podem interromper a qualquer momento para fazer perguntas também. Então a presidência vai tocando. Os vereadores vão tendo pergunta, pode dar um beliscão aqui que a gente para ouvir os vereadores. Pode ser? Então tá bom. Doutora Sônia, além da função de diretora do DACA, a senhora também desempenha alguma outra função na Secretaria Municipal de Saúde? Eu tenho um vínculo de plantonista de pediatria, que eu sou pediatra. Tá, ok. Com relação à responsabilidade do programa Mais Médicos, é a senhora que faz Supervisão. ou não? Supervisão. Sim. A lei permite esse tipo de acúmulo de funções? Não? Com Não diretora? é acúmulo de função. Ok. Na verdade, os meus dois vínculos são Ok. um é vínculo de diretora, Ok. de um vínculo da prefeitura. Ok. Neste vínculo, realmente, eu não posso dar plantão. E eu prestei um outro com Tá. processo seletivo para fazer plantão. A supervisão do Mais Médicos é uma supervisão técnica à distância, só tem alguns encontros presenciais, também pelo Ministério da Saúde. Ok. Agora, para que nós possamos entender, doutora Sônia, de forma sucinta, é claro, como é o atendimento feito pelo DACA ao usuário? As guias saem impressas em código de barras? É utilizado um leitor óptico para rastrear o agendamento desse paciente? Como se dá esse serviço no DACA? Hoje não. Primeiro assim, deixa eu colocar, o DACA era chamado departamento antigamente, então realmente tem uma grande confusão por conta dessa essa mudança no organograma ali, é uma coisa que é premente, até para melhorar a organização do trabalho ali dentro. No departamento temos o complexo regulador, e essa questão é mais do complexo regulador, né? Então a gente vai falar não do DACA, do complexo regulador. Então como se dá a ida da guia até lá? O usuário passa por uma unidade de saúde básica, por uma UBDS, ou pelo serviço da Santa Casa, da Beneficência, do HC, qualquer um que seja, né? E precisar de uma referência em alguma especialidade ou em algum exame, pode ser de média ou de alta complexidade, essa guia é solicitada, alguns casos online, alguns casos ainda à mão, e vão para o complexo regulador. O que cabe ao complexo regulador? Avaliar todas aquelas guias que chegam lá, para tecnicamente definir prioridades, que isso está previsto dentro do sistema, para poder, quem precisa de uma coisa que é mais imediata e mais rápida, vai ser atendido mais rápido. Isso é o princípio da equidade. E quem dá para esperar, vai esperar mais um pouquinho, né, para a gente poder ir adequando a oferta na demanda. Então, é assim que se dá o processo. Tem muita coisa ainda em papel, e avançamos muito já na parte da informática, mas ainda tem muito chão pela frente, muito chão pela frente. Claro. Não sei se é suficiente, mas se precisar mais... Essas guias saem impressas com código de barras? Não. Tem... Não sai? Não. Tá. Não, sai depois... É assim. O que está online já sai. Aham. Tá? O que está ainda à mão
Tudo à mão. E ainda assim, usamos um sistema de informática para colocar esses dados, que é um sistema até que foi criado pelo departamento, até numa direção antes da minha, para poder justamente subsidiar, porque como o IG ainda não dava condições disso, foi criado um outro sistema para auxiliar, porque o Complexo Regulatório trabalha com muitas guias mensais, entendeu? Em relação ao quantitativo de recursos humanos do DACA, ele é suficiente? Houve perda? Perda tem, lógico. Aposentou muita gente, entrou outros, e sempre quando entra, demora até pegar o fluxo e a organização do trabalho. Estamos vivendo um período que você tem que fazer gestão de recursos humanos muito bem feita, né? Então, o que a gente procurou ali para fazer a gestão daquele local é o que eu tenho, que ele me dê o melhor possível, né? O que fizemos para isso? Mudamos até a estrutura física, né? Então, quando eu cheguei ali, na verdade, a equipe já estava até fazendo algumas reuniões para levantar problemas. Isso foi bom, porque não cheguei de paraquedas, já cheguei até com um diagnóstico na mão. E com o diagnóstico você planeja. Então, como o diagnóstico estava na minha mão, foi fácil colocar para planejar. Fácil no sentido assim, planejar é uma coisa. Agora, ir executando e depois avaliando de novo para ver se aquilo serviu ou você vai ter que mudar, é outro caminho, né? Agora, então, sobre as eventuais perdas que tiveram, como a senhora mesmo disse, sim. A senhora tem como quantificar em números, como... Ai, assim, de cabeça, não. Tá. Mas perdemos profissionais de 40 horas, porque aposentados, perdemos um por óbito, né? Okay. E aí entra uma de 30 com de 10, porque a gente, na verdade, ali no departamento tem médico, tem enfermeiro, tem técnico, é uma gama grande de profissionais. A senhora poderia, depois, no momento posterior, é claro, até porque é humanamente impossível, neste momento, enviar para essa comissão as aposentadorias, as perdas, as reposições... Que período o senhor quer? Porque... Nos últimos 3 anos. Tá? Pode ser? Cadê a Diva? Diva, anota para mim isso, por favor. Pode. Tá, então tá bom. Acho que nem precisa, vereador Marcos Papa. Não, porque a Diva escreve ali para mim, depois eu pego e mando. Por isso que eu não trouxe nem nada. Eu falei, não vou levar, porque depois lá aparece. Tá bom, Diva, obrigado, viu? Obrigado, querido. É claro, a regulação somente médico pode realizar, não é, doutora? Sim. É regulação médica. Médica, né? sim. E o complexo regulador não é só essa função que ele tem. Ele tem outras funções no sistema. Como é dividido o trabalho entre os médicos reguladores, em linhas gerais, assim, só para que nós possamos entender? Como assim? Não entendi a pergunta, desculpa. Em linhas gerais, como é dividido as tarefas entre os médicos reguladores? Existe alguma ferramenta específica? Não, cada médico ali dentro tem funções bem específicas. Porque se a gente não divide o trabalho assim, depois se falhar, eu não sei nem quem que eu procuro para resolver o problema. Quem que foi? Não tem cabeça, né? O problema. Então, a gente tentou dividir tanto a regulação quanto o agendamento. Para ficar na mão de um só. Então, a regulação, por exemplo, o doutor Ronaldo que faz regulação, ele fica ali 40 horas, ele faz regulação. A parte dele é só regulação. Né? E ele faz as prioridades, porque as prioridades elas têm que sair do sistema logo. Então, a prioridade, todo dia, ela é feita. A rotina é que ela vai ficando para os outros irem fazendo junto. Então, é mais ou menos, cada um tem uma função ali dentro. A Cristina, que é uma enfermeira, faz toda a parte de regulação da hemodiálise, dos pacientes renais crônicos. O doutor Arthur faz a parte de oncologia. Então, cada um tem um quadradinho. Foi verificado no documento emitido pela Central de Regulação Usuário, que trata do tempo máximo de espera de atenção especializada, possíveis distorções, é claro, em relação à produtividade do DACA. Um documento online que tem mais de quase 3.000 páginas. Por exemplo, eu vou dar 2 casos. Especialidade. Aqui está marcado alergia, eu acho que é isso mesmo, Soria, é isso mesmo. Alergia. Bom, desculpe, essa parte médica eu não entendo nada, desculpe. Alergia. Tempo máximo do DACA de 3 meses. Tempo máximo de produtividade, 5 meses e 14 dias.
Outra questão, ambulatório de sexualidade. Tempo máximo, DACA, 1 mês. Tempo máximo de produtividade, 3 meses e 27 dias. Tem uma explicação para isso? Então, não estou entendendo o que é o tempo do DACA e o tempo... Neste documento, eu vou repetir, foi verificado no documento emitido pela Central de Regulação Usuário, que trata do tempo máximo de espera da atenção especializada. Não, ele não está comigo, é um documento muito grande, não é? Tem quase 3.000 páginas, não é? Eu não sei o que está sendo chamado, se a tabelinha veio assim, eu não sei o que está sendo chamado de tempo máximo DACA. O que a gente tem lá? Tá. Vou tentar responder, de repente é isso. Você tem, a gente todo mês, a gente monitora isso o tempo todo. Tá. Porque, às vezes, tem uma necessidade, uma especialidade que está indo bem e, assim, basta 1, 2 meses para ela mergulhar numa fila. Uma fila, entendo. Porque se você perde profissional, se o serviço acaba parando de fazer o atendimento porque quebra um aparelho, a fila se forma rapidinho, se eu não tenho a oferta. Então, não sei que tempo máximo é esse. O tempo máximo do DACA é o tempo máximo... É o tempo máximo que está nesse documento. Então, o tempo máximo que a gente colocou em documento no DACA, a gente teve dificuldade de escolher um termo bom para colocar. Tá. Porque a gente tinha usado primeiro o tempo médio, que isso veio pela lei de transparência, da gente colocar as informações. Então, isso aí é tudo tirado online. Sim, então, sim. quando por isso que demorou tanto também... O vereador estava com a gente, demorou tanto também para a gente conseguir enxugar a informação, que na hora que você puxa do sistema, é bom você olhar para ver o que você está informando ali. Aí você vê, nossa, mas por que está aparecendo isso? Aí você tem que procurar saber o que é. Ai, nossa, esse aqui já foi, já saiu. Então, você tem que enxugar aquela informação também. Então, a gente teve dificuldade de chamar esse tempo aí, porque a gente tinha botado tempo médio. Eu falei, gente, isso não é tempo médio, porque não é a média que espera. É o máximo, mas não quer dizer que vai ser esse. Então, é tempo provável. Como vamos chamar? E aí a gente chamou de tempo máximo. Okay. Então, assim, isso. Você está numa especialidade que geralmente sai em 3 meses. Isso quer dizer que só daqui a 3 meses? Não. Primeiro que se você for prioritário, nem você fica nesse tempo todo. Mas se que extrapolam esse prazo, doutora? Então, por isso que a gente quis dar o tempo máximo. Mas e quando é além do máximo? Como assim? Por exemplo, aqui o tempo máximo é de 1 mês para o ambulatório de sexualidade. E o tempo que nós apuramos de 3 meses e 27 dias. Que vocês apuraram. Então, mas aí depende. O paciente foi na unidade básica. Ele foi feito um pedido para passar no cardiologista. O cardiologista demora geralmente 3 meses. Pode ser em 1 mês, como pode ser 2, como pode ser em 3. Por isso que a gente resolveu chamar de máximo. Vamos ver se esse é o melhor termo. Aí, o paciente levou um pouco mais de 3 meses. E por quê? Porque, às vezes, a guia dele, quando chegou no sistema, veio faltando dados de protocolo para a gente poder regular direito. O que significa isso? Aí é coisa médica mesmo. Um paciente de cardio que precisa de algum exame mais especializado, é uma atenção mais de alta complexidade, onde é melhor eu colocar? É melhor eu colocar ele no HC. Aí tem que adequar ao protocolo do HC. O protocolo do HC, para aquela coisa que ele tem ali, eu preciso informar esse exame, como é que está a clínica, como é que está... Se não tiver isso, eu tenho que mandar de volta, eu tenho que indeferir essa guia. Então, essa guia vai demorar mais tempo. O tempo máximo é o tempo, assim, a partir do momento que ela foi autorizada para ser agendada até o agendamento. Então, a gente, às vezes, indefere por causa do cartão nacional de saúde que não tem. Eu não agendo no HC sem cartão nacional de saúde. A Santa Casa não pode fazer nenhum procedimento sem cartão nacional de saúde, porque não fatura depois. Então, gente, pelo amor de Deus, bota o cartão nacional de saúde. Entendeu? Então, voltou a guia até a unidade V. E nos responder, já ficou tempo para trás, que aí não é do dia que o paciente foi encaminhado realmente, entendeu? Ok. O que nós observamos nesse documento de produtividade, esse com quase 3.000 páginas online, que algumas especialidades são agendadas na rede em discrepância com o prestador. Exemplo, a cardiologia infantil, cujas guias solicitadas no mês de fevereiro de 2016, teve 93,59% das consultas agendadas no NGA.
gerando um tempo de espera máximo de 6 meses. Enquanto o prestador, por exemplo, Santa Casa, teve 6,41% das guias agendadas, gerando um tempo máximo de 40 dias. Como é que se explica essa subutilização dos prestadores? Não é subutilização. É, mais uma vez, o protocolo. Na Santa Casa, para você mandar para cardio infantil, não é simplesmente para fazer uma avaliação ambulatorial. No NGA eu tenho atendimento secundário. Na Santa Casa eu tenho atendimento terciário. Então, às vezes, numa mesma especialidade, você tem um tempo maior para uma coisa e para outra. Porque se ele já está lá na frente para o procedimento, a fila pode ser outra. E, às vezes, na guia eu já tenho isso. Então, eu já vou botar no lugar certo. Por que eu vou fazer ele passar pelo NGA se eu já posso botar ele na Santa Casa? Agora, eu não posso utilizar a Santa Casa para algumas coisas que ela não vai me dar retorno, porque senão eu acabo queimando também a vaga de quem vai precisar de um procedimento que só é feito lá. Então, isso é o papel do complexo regulador, fazer essa... Isso, na verdade, é a regulação do acesso, né? Além da regulação clínica, a regulação assistencial, ele tem que fazer a regulação do acesso. Eu entendi, concordo com a senhora, mesmo diante disso, a senhora ainda acredita que está sendo... Eu entendi perfeitamente os argumentos da senhora, e a senhora tem plena razão nisso tudo. Agora, ainda assim, não está havendo uma utilização menor do que poderia do prestador, ou a senhora tem a convicção de que não, que está correto? Não estou falando que também que assim, isso aí é uma coisa assim, fechada, amarrada. Okay. Não, tanto que a gente está revendo a agenda. É que o trabalho ali, ele é extremamente dinâmico, né? A gente revê a agenda o tempo todo. A gente revê... Aquele lugar é um lugar para isso. Você olha as agendas e vê que ela está com pouca resolução, você tem que ver o que você tem que fazer com aquela agenda. Então, você tem que sentar com o profissional e debater ali. E a gente está bem num processo assim, junto com o NGA. Ver o que aquela agenda pode dar de mais, para a gente aumentar a nossa demanda. Isso é dia a dia nosso, é rotina nossa. Entendo. Então, assim, pode ser que podemos utilizar mais o da Santa Casa? Talvez sim. Podemos negociar. Então, eu tenho que sentar com a Santa Casa e negociar. Já fiz isso, desde que eu estou lá, muitas vezes. Né? Na catarata, na ortopedia. Algumas coisas caminham, outras coisas têm muito vieses para a gente atuar. Não é uma coisinha simples. Tem vieses corporativos, vieses financeiros, que atrapalham o processo. A produtividade de 2013 até o dia 26/10/2015 mostrou que 100% dos agendamentos eram realizados, por exemplo, nesse caso, no PAN 2. A Santa Casa começou a ser prestadora em 26/10/2015, que foi a primeira guia agendada, neste caso em que eu estou me referindo. Porém, a maioria era agendada no PAN 2. Depois ela passou a ser agendada, como nós já conversamos com o gerente, do NGA 59, devido à transferência do PAN 2 para lá. Os dados nos sugerem, pelo menos, uma sobrecarga da rede e uma consequente ampliação do tempo de espera, sugerindo também uma possibilidade de maior aproveitamento do prestador. Será que essa questão de gestão dá para ser afinada ou a senhora acredita que não? Nós estamos fazendo isso. Tá. É que assim, não é só cardio infantil. Tá, é ortopedia, é oftalmo, é cardio, e a gente tem que lutar contra questões corporativas. É melhor eu fazer cirurgia disso do que daquilo, então eu vou querer fazer aquilo, então você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra a questão financeira, trabalhar com o teto estourado, completamente estourado há muitos anos, não é pouco tempo. Por responsabilidade do SUS? Por responsabilidade de financiamento federal. Federal. Quando eu entrei no DACA, eu entrei muito com essa tarefa. A primeira tarefa que o Stênio me deu. Dá um jeito nesse teto, porque o teto estava estourado em 22 milhões negativos ao ano. Isso não é pouca coisa. E aí a gente preparou um documento, acho que levei uns 2 meses para preparar, e encaminhamos para a pactuação com o governo federal. Isso vai rumando. E conseguimos mudar o teto. Nós conseguimos 12 milhões dos 22. Então, ainda estamos estourados. E dos 22, apesar do governo federal assinar embaixo junto com a gente
Aliás, que não era nem 22, que eram 23. O governo federal assinou embaixo que não era nem 22. A gente fez a conta errada, eram 23. E o Estado fez a conta e achou que era 16. Então, me dá 16, que é melhor do que nada. Então, veio só 12. E aí a gente está pleiteando agora o resto que falta, porque de 500 mil por mês é dinheiro. Vereador Paulo Modas. Passou? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos. Diretora Sônia, sim, eu queria uma informação, quais são as providências tomadas pelo departamento quando o paciente tem exames agendados e depois cancelado pelos prestadores de serviço? Cancelado pelo prestador? Às vezes o prestador de serviço cancela aquele exame, aquela agenda, qual a providência que é tomada? Desconheço que aconteça isso. Para o prestador, ele é bom fazer, porque é assim que ele ganha. Não sei... Tem uma agenda marcada, o prestador não tem feito. Tem tido algumas informações que o prestador não... Às vezes ele está marcado o exame? Está marcado e ele desmarca. Qual a providência? Encaminha isso, porque isso aí só levando lá e eu me inteirando para poder responder para o senhor. Fica difícil eu responder assim. Não sei. Tem algumas reclamações assim, de pessoas que quando... O prestador chegou a marcar ou ele nem marcou e cancelou? Ele marcou e depois foi cancelado. Marca a data, 26 do 10 e cancela. Por algum motivo lá foi cancelado. Eu tenho que ver, porque assim, por exemplo, pode quebrar uma máquina, cintilografia aconteceu isso. O serviço lá ficou com a máquina quebrada e essas máquinas são máquinas importadas e às vezes demora 1, 2 meses para conseguir consertar. E é o único prestador. É o único, você não tem nada cintilografia, a fazer. Não sei se é esse, entendeu? Tem que esperar consertar. Seria mais ou menos então, assim, depende do que for. Pode ser que seja isso. Aí eu vou estar já respondendo para o senhor. Mas se me encaminhar, eu posso até filtrar mais isso aí e procurar saber. Porque isso aí é bom a gente saber, viu? Para consertar. Um questionamento sobre isso, doutora Paulo. Quando os prestadores, por exemplo, têm justamente seus equipamentos danificados, os mesmos ficam com as guias de solicitação dos pedidos dos exames, alegando que assim que o equipamento passar, como a senhora disse mesmo, passar por um reparo, eles entram em contato para proceder ao agendamento. E essa é uma questão que o Paulo levantou, que de fato é algo que tem surgido reclamações para nós. Alguns pacientes referem não ter sido chamado para a devida realização dos exames. O departamento tem como checar se tais exames foram cobrados, e aí é um ponto importante. Pode acontecer de haver a cobrança sem que os exames tenham sido efetuados? De maneira nenhuma. Em hipótese alguma? De maneira nenhuma. Ok, era uma dúvida que eu tinha. Deus me livre. Ok, claro. Não ia dar esse gosto de jeito nenhum. Claro, mais ou menos assim. Claro. Porque o meu departamento também cuida dessa parte. A partir do momento que faz, tem que ter até a assinatura do paciente de que ele fez. Com relação à devida realização do exame, nesse caso, quebrou o equipamento, a guia ficou com o prestador, qual é o trabalho que o DACA tem feito? Ou qual é o mecanismo que tem feito nessa situação? Assim, se o paciente foi até lá e estava agendado, o próprio prestador reagenda. Veja bem, porque se eu sou um prestador que faço cintilografia, se eu não fizer, eu não vou receber. Então, eu tenho que me virar para resolver. Mas aí você deixa ele resolver o tempo que ele quiser? De jeito nenhum. Né? Eu ligo na direção, se é dentro da Santa Casa. Dona Odete, providencia aí, porque a coisa vai começar a apertar. Porque a fila cria. Existe esse acompanhamento? Realmente? De fato, então, aonde que isso aparece para a gente? Os pacientes vêm muito aqui. É um fluxo que é errado. Eles tinham que ir lá mesmo, para reclamar na gente. A nossa ouvidoria tem essa função. Mas eles vão. Não, eles vão. E eles vêm aqui porque eles têm ligação com aqui é sempre o último recurso. Com certeza. Então, assim, na ouvidoria, ela tem muito essa função. Está tudo calmo com o exame de cintilografia. Vamos citar a cintilografia. Está tudo tranquilo. De repente, começa a aparecer na ouvidoria aquele paciente reclamando de alguma coisa na cintilografia. Porque aparece, eles vão lá. A ouvidoria é para isso. Não é para pegar e sair resolvendo o problema. Porque ela vai resolver daquele. Ela não vai resolver dos outros que não foram na ouvidoria.
Então, quando começa a aparecer na ouvidoria alguma questão, ela instrumentaliza a gestão para tomar medida. Aí a gente, está aparecendo muita coisa de cintilografia, o que está acontecendo lá? E a gente vai e já começa a corrigir. É assim que funciona o processo. Ouvidoria é instrumento de gestão. Né? E acaba que a Câmara aqui é instrumento de gestão também, que o pessoal vem aqui, quando começa a chegar demanda lá, a gente sabe, tem problema, exatamente, tem problema para consertar. E a gente corre para consertar. Por que o município não amplia as ofertas de exame em razão do baixo número de prestadores de serviço? A gente amplia. A gente amplia de acordo com oferta e com demanda. E dentro de protocolos de acesso e de regulação. A gente amplia. Não, porque às vezes as pessoas falam que está tendo falta pelo tempo, está demorando muito para marcar esses exames. Não seria caso de ampliar? Então, é assim, como funciona? Vou falar de forma geral. Quando eu cheguei ali no DACA, a colonoscopia tinha uma fila de 18 meses. 18 não. É 1 ano e 8 meses. Uma fila enorme. Né? É lógico que colonoscopia é para pacientes que estavam na rotina. Paciente de oncologia que precisa fazer colonoscopia, eles passavam na frente. Então, isso eles iam fazendo. Mas não dá para deixar uma fila de 1 ano e 8 meses. Tem que trabalhar nessa fila. Hoje, a fila da coluna está de 6 meses. A gente vem trazendo ela. Quando você tem uma demanda reprimida, você vem trazendo ela. Hoje está 6 meses. Em quanto tempo que a senhora resolveu, baixou esse... Então, levei esses 2 anos lá dentro, porque a gente teve milhões de vieses. É por isso que eu estou colocando para o senhor. A gente busca aumentar, mas não é uma coisa assim, aumenta, sai comprando. Às vezes não tem profissional. Proctologia não tem especialista. Não tem na rede pública e na rede privada. Que é a responsabilidade por não ter especialista, doutora, em proctologia? Não tem o profissional especializado. Da Secretaria de Saúde, que não abre concurso? Não, de quem faz, das universidades que formam, dão vaga para isso, ninguém quer fazer proctologia. A mesma coisa com pediatria, cada vez eu vejo a minha especialidade... Outros municípios sofrem com a questão da proctologia também? Mais que a gente, porque nós ainda temos. Né? Pequenininho nem tem. Então, o acesso é HC. Aí você vai ver o HC, ele está estourando. Então, o que a gente tomou de medida para diminuir essa fila de colonoscopia? Por que ela era tão grande também? O paciente vai na atenção básica. Acho que está saindo sangue nas minhas fezes. Aí o médico vai fazer o quê? Solicitar uma avaliação do prócto. E, às vezes, aquele sangue não é dele. Não é dele. É sangue de alimentação, ou às vezes é uma fissura. Tá? Então, passa no prócto. Tá. Se eu der a possibilidade de ver se esse sangue realmente está ali, eu tiro um monte de encaminhamento da proctologia. Foi o que a gente fez. A gente já enxugou a proctologia. Olha que ainda está com fila ainda. Por quê? Porque a gente deu um exame laboratorial de fezes, uma coisa simples, né, mas foi uma conduta tomada. O exame, ele vai procurar sangue oculto nas fezes, mas só sangue humano. Se não for humano, ele não dá positivo. Nossa, nisso a gente tirou metade dos encaminhamentos para prócto. Então, eu tenho que enxugar lá na demanda, eu tenho que enxugar na execução do procedimento, que aí eu tive que aumentar tanto na Benê quanto na Santa, que são os nossos prestadores, porque o HC fechou a porta. O HC simplesmente fechou a porta da colono, porque a demanda dele lá dentro estava tão grande que ele não estava dando conta de dar uma agenda externa. Né? Isso é o que colocaram. E o HE, que era outro prestador que fazia, a máquina lá quebrava muito, o Estado demora muito mais tempo para conseguir consertar. Então, às vezes, você conseguia fazer 20, às vezes você conseguia fazer 0 no mês seguinte. Aí você fica com a fila sem poder administrar. Então, hoje, a nossa realidade da colono é 6 meses. Por quê? Porque a Santa Casa não fazia. Outra coisa, a Santa Casa não fazia exame. A gente tinha lá 20 exames por mês para comprar, chegava no final do mês, a produção era de 2, 1. Aí, sentamos com todo mundo na Santa Casa. Vamos fazer uma roda. Chamou o anestesista, chamou o cara que faz o exame, a direção do hospital, o diretor clínico do hospital e a Secretaria de Saúde. Vamos lá, o que está acontecendo? Aí entendemos o fluxo lá dentro. Né? Na Santa Casa, eles só fazem a colonoscopia com o anestesista
do lado. Quem anestesia o paciente é o anestesista. Na beneficência, não. O próprio profissional assume a anestesia. Então, este fato na Santa Casa demorava. A gente colocava o paciente lá dentro e o paciente não fazia o exame. Então, assim, são muitos vieses para se trabalhar. De forma objetiva, doutora, quantas guias que entram por dia no departamento que a senhora chefia? Eu tenho aqui anotado, porque na verdade assim, pode ver, então, tem que colar, porque na verdade assim, imagina, eu até peço impossível ser humano conseguir claro, tranquilo, dar esses números. Sem dúvidas. Até se tiver alguém que puder assessorá-la sempre. A Diva deve saber até mais de cabeça. Eu não sei. Porque assim, a gente tem guia online, né, que é um número mensal de guias online. Quantas guias online, Diva? No total, Diva. Tem que somar, no relatório tem somado. Na verdade, se você somar a regulação que a gente faz por e-mail, dá 40 e tantos mil regulações. Mas aí a gente não contou um monte de coisa. Só de regulação de oncologia são 720. Por dia é isso? Não. Isso é anual, pelo amor. Tá anual, tá. Você não quer que depois eu envie? No ano, em 10 meses do ano passado, achei. Foi 171.495 guias de especialidade. Especialidade. Deixa eu marcar, só um minutinho. Especialidades, quantas guias do ano passado? 171 mil em 10 meses. 171.495 guias. Mais de 170 mil, ok. De exames, foram mais 86.041 exames no ano passado. Tá? Fora que a gente tem outros atendimentos. Né? Não é só com a guia que a gente trabalha. A gente tem uma guia lá. A unidade básica quer adiantar, o médico quer fazer uma regulação para... esse caso aí não pode ficar mais na rotina, não. Ele virou prioridade. Isso volta para tarefa nossa, entende? Quantos médicos para cuidar dessas guias, para fazer a gestão disso? Médicos ou funcionários, mas só que tem que ser médico, né? Tem. Para regulação, sim. Quantos funcionários, quantos médicos? Para a gestão das guias, não necessariamente. Para a gestão das guias, não necessariamente. Então, esse número não é só de médico. Então, vamos pedir, estou sem microfone, mas eu quero responder as duas perguntas. Desculpa. Quantos funcionários atuam na gestão de guias? Tá. Que aí não é necessário ser médico. Em complemento à pergunta que o vereador Ricardo Silva fez, só isso. Tá, então deixa eu tentar falar assim. Por exemplo, temos profissionais que fazem só regulação, que é o Dr. Ronaldo. Dr. Arthur faz regulação de guia de oncologia, cuida só da oncologia, porque a oncologia precisa de um foco, e exames de alta complexidade, ressonância, tomografia, passam na mão dele. A doutora Cristiane faz só a parte de cardio. Então, marca-passo, ecocardiograma, regulação, eu estou falando, né? Mais cateterismo, toda a parte de cardio está com ela. Então, assim, na verdade, ela faz a regulação de consulta, faz a regulação de guias. Então, a doutora Adriane não é muita faz coisa mamografia. Para um profissional apenas fazer tudo isso. Eu fico imaginando. O senhor quer dizer assim, você está precisando de mais médicos ali? Isso. Eu estou, lógico. Só que a médico para ali precisa ser médico que entenda a rede, que nos dê a possibilidade dele trabalhar sabendo os conceitos que ele precisa saber. Então, a gente escolhe meio a dedo mesmo. Né? Então, a gente teve reunião com o Estênio várias vezes. Precisamos de médico, nós precisamos fazer essa gestão melhor. Aí... hoje a gente tem guias para autorizar no sistema. Quando um médico entra de férias, a tendência é aquilo aumentar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arranjar um profissional para não deixar aquelas guias ficarem paradas. Aí, o que a gente faz? Utiliza desses profissionais para fazer horas ali, para não deixar a coisa acumular. Então, isso é fazer a gestão de recursos humanos ali. Mas estou precisando de profissional, sim. A senhora se recorda, de forma objetiva, quantos médicos estão nesse setor para cuidar de toda essa demanda aí? Número. 5, 6, 7, Diva.
Porque assim, nesse laudo mesmo? Porque, na verdade, tem profissional médico que tem 12 horas só. O doutor Janeiro trabalha com a gente ali, mas ele faz só 12 horas para a gente. E tem uns que tem 60. 12 horas por semana? Por semana. E tem uma que tem 60, que tem 2 vínculos com a prefeitura, um de 40, um de 20, é tudo do complexo, que é a doutora Suraya. Tem médico que tem 32 horas, tem médico que tem 20. Então não adianta dizer o número de médicos, tem que ser pelo número de horas. Eu acho que são 530 horas, acho, não é? 280 médicos semana. Pronto. Bom, seriam 7 médicos. Se for 8 ou 9, não tem problema nenhum. Sei que é humanamente. Se for 5, também não tem problema nenhum. Mas em média 7 médicos com essa carga horária. Então a senhora pode me confirmar que o número de médicos de fato não é suficiente, né? Precisamos de mais. Agora ali precisa até de estrutura também. Porque se você me der mais um médico hoje, eu não tenho onde botar ele para trabalhar. Né? E isso aumenta mesmo. Então, assim, até a estrutura a gente está com um processo de fazer um projeto para sair dali e ir para um lugar maior. Estava previsto disso. Fizemos uma reforma recente para melhorar a gestão de recursos humanos. Fiz uma pergunta, eu inseri uma pergunta no meio de uma resposta que a senhora já estava dando. Eu ainda não falei bom dia para todos e também agradecer a presença de todos aqui, muitos amigos que trabalham na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Se eu fizer pergunta repetida, doutora Sônia, não se importe, para a gente mapear e entender exatamente o procedimento. Sobre a última resposta, a senhora saberia dizer as guias online, a quantidade do que for online? Alguém, eu não sei se... Mensal. Alguém falou 175 mil no total do que for online. Uma estimativa, a senhora saberia dar? Ah lá, pronto, a informática sabe. Então, 175 mil ano. Aliás, em 10 meses. Já está contando todas as guias, as que são online e as que são... de papel. Correto. Então, dentro desse período de 10 meses, mencionado 175 mil, nós poderíamos ter 6.500 online. Isso, e eu acho que é essa média mesmo, viu? Por mês. Por mês. Então, se ele dá 175 mil em 10 meses, 65 mil online, é isso? É isso. Que dá menos de 50%. O nome do senhor é? Ele é da informática, viu? Marcelo Borges também é da informática. Ótimo. Eu só vou voltar um pouquinho no início da pergunta, né? Da pergunta e da nossa sessão aqui da CPI. A sua diretoria, ela é um nome grandão. Diretoria de Informática, a senhora mencionou no começo. Isso. Também a senhora gerencia ou dirige o complexo regulador. Sim. É isso que compõe a diretoria de informática, diretoria de informática e complexo regulador? Não. Não. A divisão de informática está dentro do meu departamento. Mas, pelo organograma que, na verdade, é o organograma que a gente sonha conseguir modificar estruturalmente ali para melhorar até a organização interna do trabalho, a informática é departamento. Porque a informática ela não trabalha só para o... Sim. Para o DIECA, entende? Então, ela trabalha para a rede, ela trabalha com prestador, então ela tem que ser um departamento à parte mesmo, porque, na verdade, ela compõe todo. Não dá para ser só nossa, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la antes dessa CPI, em visita que fiz pessoalmente à Secretaria da Saúde, por época, que ingressava no Ministério Público com uma representação para entender por que a Prefeitura não cumpria a lei das filas que manda publicar no site oficial da Secretaria da Saúde, informado pela doutora Darlene que esse procedimento já é feito. Não é? Inclusive, existe um inquérito civil aberto, com audiência possivelmente na semana que vem, não me lembro, começo de agosto, que a promotoria instaurou o inquérito porque
talvez ainda não tenha chegado a notícia de que a secretaria já colocou. já Colocamos, disponibilizou. mas não temos todas as informações ali. Foi o que a gente já conseguiu retirar, né? Sim. E por época disso, então, pude conhecer o trabalho, o esforço que a senhora está fazendo lá. Essa diretoria a senhora ocupa desde quando? Cheguei lá no final de 2013. Dezembro de 2013. O cargo mesmo saiu a nomeação, acho que em junho. Mas a junho senhora do está ano lá, seguinte. A senhora está lá desde 2013? 2013, né? É. Dezembro, a senhora disse? É. Dezembro de 2013, Na verdade, então seria 2014. 14 e 15, mas esse ano de 16. E no início de algumas questões aqui, a senhora disse que muita coisa é manual. Ainda, infelizmente. Ainda muita coisa é manual. A pergunta que eu faço é, a senhora fez gestões junto ao secretário ou junto à prefeitura para que esse procedimento deixe de ser manual? Sim. E se sim, a senhora tem documentos escritos, né, ofícios, estudos que indiquem a necessidade de se informatizar? A senhora fez isso por escrito? Não, porque Não. Na verdade assim, isso é meio básico, precisa. Complexo regulador sem informatização é impossível. E aqui... Então, assim, o IJA nosso é um avanço enorme, são poucos municípios que têm isso, né? Só que cada vez que você precisa colocar um módulo, ele precisa de um estudo enorme, né? Então, assim, a gente agora vai entrar a parte de ultrassom. Cada vez que entra um, enxuga para a gente o trabalho, aquele trabalho que se repete. Como é que funciona? O ultrassom, o pedido chega lá, aí chega aquele calhamaço de ultrassom. Para a gente tem que ter controle, quando que aquilo chegou, quando que aquilo foi autorizado, quando que aquilo agendou e quando que ele foi feito, senão eu não consigo dar resposta. Né? Então, o sistema que a gente usa lá, que é o SAS, a informática criou junto com o departamento, isso antes de eu chegar, justamente para instrumentalizar, enquanto o IJA não dava essa solução. Agora, graças a Deus, vamos começar com ultrassom online. Isso vai tirar a necessidade do profissional que regula ter que digitar no SAS, porque aí, como é outro sistema, ele tem que digitar o nome do paciente, para puxar o IJA, ou então o IJA que aí puxa o nome, e digitar ali a solicitação que é. Então, hoje, o trabalho acaba sendo... Eu otimizo melhor a minha gestão de recursos humanos ali, eu otimizo a atuação deles com a informatização, é óbvio. Né? Mas, assim, ela caminha, a gente vai um processo, vai outro processo. Então, agora, a versão nova vai entrar... a parte de exames, não só o de ultrassom, a gente vai começar com ultrassom para poder começar a colocar no sistema, que é o que é a maior demanda, depois entra tomo, entra ressonância, entra tudo. E depois já está previsto entrar odonto, que a parte da odonto também é toda manual. Né? Então, precisamos, informatização vai ficar para a próxima gestão, né? Porque a gente já está acabando aí, pena ter vindo agora só aqui, porque aí a gente já tinha avançado também junto, né? Porque, às vezes, precisa de questões que precisa vir recurso de fora, e etc. e tal. A gente sabe disso como gestor. Então, precisa focar mesmo na questão da informatização, porque isso faz com que o serviço fique menos... num tempo mais ágil para fazer as coisas, e até para dar a informação. Óbvio, né? Entendo. A senhora não tem receio... essa dificuldade que a senhora enfrenta em fazer a informatização? Então, são duas perguntas. A primeira é, qual é a dificuldade que a senhora tem enfrentado para proceder de maneira mais rápida esse processo de informatização? E se a senhora não tem receio pelo fato de não estar documentando essas solicitações, esse planejamento, essa solicitação de uma informatização, de um processo de informatização mais acelerado por parte da administração, se a senhora não tem receio de ser considerado uma atitude negligente, assim, de ter deixado somente no âmbito verbal as solicitações para que esse processo de informatização se complete no tempo mais necessário. Então, eu entendo que não, porque, na verdade, isso... é rotina de trabalho também. É que nem eu ter que ficar fazendo, oficializando por uma coisa básica de um atendimento médico. É básico, entende? É básico do meu departamento. Sentar com a informática para a gente ir construindo junto. A informática está junto comigo.
Então, assim, que pé que tá? Ah, tá nesse pé aqui. Então, vamos lá, o que, que vai vir agora? Aí tem... O setor de informática entra em contato, aí não é meu setor, né? Então fica difícil eu dizer como que é o processo lá. Mas ele entra em contato com a técnica, e a firma que cuida do IJA, precisamos disso. E aí, então, esse contato, essa solicitação eu faço por e-mail. Tipo, Marcelo, precisamos que entre as guias de ultrassom online. Quando que a gente vai sair? Já tem. Aí ele já fez reunião com a técnica, ele tem os e-mails com a técnica. Então, questão de provar, tem como, porque as coisas se dão também mas por via eu tecnológica. Gostaria de solicitar, então, que a senhora separasse alguns e-mails. Eu digo isso porque eu entendo e percebo que a senhora também entende. Sim. Mas eu percebo que a administração muitas vezes não entende. Sim. Então, é por isso que nós queremos entender até que ponto a atuação de profissionais qualificados, como a senhora e de outras pessoas que tem na secretaria, esbarram numa questão política e não técnica, de não se avançar numa evolução de informatização para que esses dados estejam à disposição de profissionais como a senhora, de profissionais da Secretaria da Saúde. É isso que nós queremos entender aqui na CPI também, não é? Até que ponto a gestão de vocês avança, porque são conhecedores técnicos, e onde há empecilho político para que se avance. Por exemplo, o caso da lei das filas é emblemático. Não é? Tanto tempo para que ela pudesse vir a ser colocado no sistema, veio a ser colocado no sistema uma semana antes da abertura da CPI. Então eu pediria que a senhora colecionasse alguns desses e-mails que a senhora tem e enviasse à CPI, como um testemunho, até para compor os autos, explicando que houve um diagnóstico, houve um entendimento de que isso deveria avançar, que esse processo de gerenciamento dos registros realizados em papel deveria acabar, pelo que a senhora está deixando claro aqui. É a sua opinião, estou errado? Não, está certíssimo. É a sua opinião? É a opinião. Então nós queremos entender também, que isso nos ajude a entender por que não avança, já que não é uma questão técnica. Nós queremos entender onde está o empecilho político, ok? Eu solicito, então, se os colegas concordarem, que esses e-mails venham, então, Então, porque eu quero só fazer uma fala, então. Pois não. Na verdade, vereador, não acredito que seja só uma necessidade política. O nosso SUS está subfinanciado. O nosso SUS precisa melhorar a parte de recursos humanos, de pessoas que realmente vistam a camisa do nosso sistema. Porque não temos profissionais, infelizmente. Né? Para informatizar? Tem que mudar. Não. Estou falando de forma geral. Estou falando de gestão agora, de gestão macro. Né? Precisamos de ter profissionais formados para o sistema. Né? Precisamos de ter profissionais que realmente queiram que o sistema dê certo. Assim como vocês querem, assim como a gente está aqui quer. Por isso que a gente está aqui. Então, não é só político, não. Eu acho que a sociedade tem que olhar o nosso sistema com mais respeito. Mas, doutora, em alguns municípios, inclusive eu estava levantando reportagens, as comunicações, elas usam WhatsApp, usam tecnologia, até ligação. O que nós percebemos em Ribeirão Preto, não no departamento da senhora, tá? É que a senhora levantou como um todo. Sim. O que existe em Ribeirão Preto ainda é um sistema muito arcaico, a senhora mesmo confirmou, de folha, de papel. Isso aí seria responsabilidade só do sistema SUS, do governo federal? Ou não é algo do município? Não, nada no sistema é só de um. Nada no sistema é só de um. Tudo no sistema, a necessidade de atuação é dos 3 entes federativos. Dos 3. Aliás, a gestão no SUS, ela é dessa maneira. A gestão no SUS, ela é compartilhada, aliás, até com participação social, tem conferência para fazer um plano municipal de saúde. A gestão no SUS é uma gestão o tempo todo compartilhada. A gente tem espaços de gestão para ajudar o gestor, que é o gestor, o estênio, justamente porque a gestão no SUS ela é colegiada, não tem jeito. Ela é colegiada e participativa. Doutor, eu entendo a questão... Mas, assim, só queria colocar que, às vezes, não é só uma questão política. Entendo. Precisamos também ver que temos outros vieses aí para atuar. Eu entendo, tá? Mas a senhora vai me entender agora como é política, sim, no âmbito do município. Precisamos
É assustador que o chefe do executivo não tenha dado um prazo para que isso seja concluído. É assustador. Porque se o chefe do executivo dá um prazo para que isso seja concluído, o profissional que está responsável pela implementação desse sistema dirá: ok, eu preciso desses recursos, dessas pessoas, eu preciso desses profissionais para que eu cumpra isso no prazo que o chefe do executivo está determinando. Quando nós não temos um chefe do executivo comprometido em resolver, fica-se naquela situação de fazer o que dá. E o município sofre, quem sofre é a população e todos nós. Então, eu quero entender, por isso eu pedi a coleção de e-mails e os colegas aprovaram o requerimento, porque eu entendo, como a senhora, a questão global do SUS, que merece um reestudo, ele está subfinanciado, mas eu também entendo que se houvesse vontade política, não só essa questão que nós estamos abordando aqui, com relação à informatização, à regulação, que são casos sérios, não só isso, mas muitas outras questões estariam resolvidas. Então, por isso que é político, sim, mas eu prefiro que eu diga isso. Eu só peço, eu só peço a coleção de e-mails para que a gente entenda essa questão aqui no âmbito da CPI. Muito obrigado. Claro, e apenas com uma ressalva. Os e-mails que a senhora eventualmente queira enviar. Porque até dá para enviar, mas assim, dizem nem apenas, sei se tem tanto. Para a questão de informática, nem sei se tem tanto. Nós não podemos, acho que nem a requisição, né? É apenas um pedido de auxílio, porque nós nem podemos vou procurar. Porque, como e-mail diz respeito à intimidade, então, é apenas um pedido dos e-mails profissionais. Se a senhora tiver, só para auxiliar, sem dúvida. Claro. Eu tenho um e-mail que é só do DERAC, tem como eu buscar. Só não sei se eu consigo. Claro. Não sei se tem, então, também toda essa demanda por trazer. Não, Wilson, é CPI. Não, Wilson, é investigação. Aqui não é audiência pública, é comissão parlamentar de inquérito. Não, é comissão parlamentar de inquérito. Não, o senhor pode se manifestar depois com a assessoria, nós podemos agendar um dia para quem queira. Hoje, quem será o... Eu estou me retirando da sala, por quê? Primeiro que eu por favor. Desrespeito vocês disponibilizar um número mínimo de cadeiras, pessoas... Ele chegou depois, Nós não tínhamos sala, Wilson. Entendeu? Então, mas obrigado. Se vocês vão cessear o direito... Não é direito nenhum, não é direito, Wilson. Ok, por favor. Fique à vontade, por favor, se retire. Por favor. Então fica até o final. Não, então fica até o final. Se retire ou fique. Só fique em silêncio, porque se manifestar, eu peço para o senhor retirar. Pode ficar em silêncio. O senhor pode ficar ou pode sair, como o senhor bem entender. Se o senhor se manifestar mais uma vez, eu peço para retirá-lo. Tá, muito obrigado. Então pode pedir agora. Não peço. Fique em silêncio que eu não peço. Ok. Muito bem. Vamos lá. Não, não peço. Seu Wilson, deixa a gente continuar. Se o senhor continuar, vai ser eu vou bom. pedir. Muito bem. Eu vou me retirar na hora que eu achar que devo me retirar. Ok, eu respeito. Não manda em mim. Não mando mesmo, ok. Você entendeu? Ok, muito bem. Doutora Sônia, vamos lá. Sim, vamos lá. Um dos objetivos da implantação do complexo regulador no DACA foi a implementação do sistema do gerenciamento em saúde, avançando nas ferramentas de regulação e auditoria. Como é que está hoje a regulação dos exames? O exame autorizado para o prestador já sai agendado com a data e hora para a realização ou não? Depende. Tem exame que já sai com agenda. Tem exame que a gente encaminha para o prestador chamar, que são aqueles exames que a gente precisa agilizar. Tem exames que a gente encaminha para o prestador para ele próprio chamar o paciente. Depende. Na prática, o que nós assim, recebemos de reclamações, sim. Por exemplo, exames como mamografia, ressonância magnética, tomografia, ultrassom, colonoscopia, endoscopia também, não saem do DACA com um agendamento e sim com código de autorização e telefone de contato para o paciente agendar o seu exame. É isso ou não? Não. Não é isso não. Como que é na prática? Então, assim, por exemplo, colonoscopia. Tá. A colonoscopia, o pedido chega para a gente. Tá. E hoje, o que já mudou na colonoscopia?
Nesse bolo vinha as solicitações de colonoscopia dos serviços todos do município, inclusive o serviço de onco. Aí dava trabalho a gente ter que... não, deixa eu ver aqui um por um para eu tirar esses casos de onco. Não tem que fazer isso. O de onco tem que fazer logo lá dentro, resolve isso logo lá dentro. Então, onco a gente tirou dessa fila. Não tem lógica ir para lá. Hoje, o serviço de onco, se precisar pedir, ele já agenda lá dentro o dia, já orienta o paciente, já faz tudo, orienta o preparo. A guia só vai lá para a gente autorizar e colocar no nosso sistema, que senão a gente fica sem o controle, porque eu preciso depois controlar para auditar e faturar. E a gente devolve só o papel, porque o paciente já está com o exame agendado. Então, tiramos ele, porque precisamos tirar quem mais precisa daqui desse meio. Tá? Aí, os outros, como funciona? A guia, depois que ela foi regulada, é autorizado o exame, aí faz o agendamento do exame no prestador, o paciente busca o medicamento, porque precisa de preparo para a colonoscopia, busca o medicamento já com o exame agendado. Então, a gente chama o paciente, ele vai lá, busca a guia, busca o preparo, o medicamento e vai fazer o exame. Então, por exemplo, o que nós recebemos, doutora, alguns Agora pacientes... tem outros diferentes. Tem uns que já saem agendados. Mamografia é um que entra por um sistema, agenda no nosso sistema. Agenda no sistema de vocês. Ultrassom, tem uns que a gente agenda direto no nosso sistema, que tem agenda no sistema, depende do prestador. O ID da Santa Casa e da Benê, a gente manda a guia, manda com as guias separadinhas e nomeadas, porque ela tem que me devolver 2 dias depois, porque ela entra em contato direto com o paciente para agendar. Porque a gente via que o ultrassom, quando eu entrei ali também, o ultrassom não tinha muito controle. Se você me perguntasse há 2 anos atrás, até menos, 1 ano atrás, Sônia, quanto tempo esse paciente vai... Quantos pacientes tem esperando ultrassom? Porque quando eu buscava no sistema, eu não tinha o fechamento da informação. Então, hoje o ultrassom funciona com o ID, que é onde tem a agenda lá. A gente manda as guias, eles entram em contato com os pacientes, e aí agenda diretamente com o paciente, e o paciente já vai lá, porque a guia já está lá. Okay. Ele me devolve quem ele não encontra. E olha, aí essa questão tecnológica. Você fala, nossa, o mundo atual é tecnológico, todo mundo tem celular. Mas aí não você não encontra a pessoa, você não encontra. A pessoa, às vezes, entra com processo de... Ontem eu estava no fórum representando o Estênio. Você não encontra o paciente para agendar o que o juiz mandou você fazer. Aí você vai na casa da pessoa, pede audiência, vai lá, o cara se mudou. E o celular dele, só caixa. Então, assim, temos uma devolução em média de 20% a 22% de guias de ultrassom sem conseguir contato. E aí a gente ainda criou um processo também, assim, que contato é esse que estão tentando fazer, né? Ligar uma vez não é contato. Então, a gente criou um processo que a menina que liga lá para o paciente, porque é interesse do prestador fazer, ele não estava nem conseguindo encher as salas dele para fazer. Porque faltava paciente. Então, liga, e não conseguiu contato, bota lá, eu quero o dia e a hora que ligou. Não vai dizer que depois não ligou. E tem que ligar 3 vezes naquele celular. A senhora tem informação de que alguns pacientes... Então, depende do exame. Nos casos em que o exame não sai com data e hora já marcada, que a pessoa tem que falar com o prestador. Na mão. Sim. Nestes casos, a senhora tem informações de dificuldade que alguns pacientes encontram para agendamento em tempo hábil com o prestador de 3 meses e tendo que procurar a unidade para que esta reencaminhe quando não consegue marcar? Então, eu tenho que saber isso. Tá. Porque o ultrassom, como acontecia isso, o que a gente acabou descobrindo? Que o paciente estava levando 8 meses para conseguir marcar no IJA com a guia na mão. É isso. Porque ligava lá no prestador e não conseguia falar. Por isso que eu tirei e fiz desta outra forma. Não sei se isso vai ser o bom. Tá. Porque, assim, o tempo todo na gestão a gente faz, avalia como é que ficou e vê se não tem que mudar de novo. Tem tido muitas reclamações disso, não? Não, porque o ultrassom que demorava 8, 9 meses... Eu falo em outros temas. Não. Para ultrassom, para exames, é pontual. Pelo menos por enquanto, não quer dizer que assim, daqui a um mês não mude o panorama. Mas os vereadores podem na hora. Por favor, pode me interromper.
ouvir, tá? Não, tá tudo bem. Antes disso, deixa eu anunciar. O vereador André está aqui conosco. Desculpe, vereador André, que o senhor estava aí no cantinho. Acabei me perdoe a falha, vereador André conosco. Num dado momento, respondendo ao vereador Ricardo, presidente da CPI, a senhora disse que também tem que lutar com questões corporativas. A senhora poderia nos contar quais questões corporativas e como tem sido isso? Na verdade, todas as classes. Qualquer uma. Né? Não estou falando só de médico, não, porque geralmente quando eu falo de corporativo, só penso na minha classe. Né? Classe de dentista, de enfermeiro, de médico, todo mundo vai atrás dos interesses corporativos mesmo. Mas é a questão, por exemplo, na negociação, no prestador, deixa eu ver se eu consigo um exemplo de questões corporativas, corporativas que a gente acabou tendo que atuar. Não sei se é um exemplo bom. Eu pergunto porque isso, de certa forma, claro, interfere na gestão como um todo. É por isso a razão da pergunta. Posso até melhorar assim, eu não vou nem citar o exemplo. O que a gente tenta fazer? Tá? Eu chamo a equipe de profissionais que eu estou vendo que está fazendo esse tipo de coisa. E aí tento resolver a questão junto com as partes. Né? Tive problema com isso, por exemplo, na Santa Casa, em que a gente chamou a equipe inteira. Vamos negociar, porque a gente está vendo que está seguindo um rumo ruim. Está com um rumo ruim. Né? E aí o que a gente tenta? Tenta colocar, levar dados, levar números, e deixar com que aquele professor, olha, para de olhar para si, isso é coisa difícil, não é coisa fácil, não, é árdua a tarefa. Porque se você não faz desse jeito, a questão corporativa ela fica enraizada e vai até o fim, sabe? Para mim primeiro. Né? O ser humano é meio assim mesmo. Né? E para você lutar contra isso, você tem que ir pela beirada. Não adianta você querer ir para o embate, que aí você não consegue nada. Né? Então, assim, o que a gente tenta fazer? Tenta conversar, tenta levar número. É isso que você quer? Isso aqui é o seu serviço. Para ver se cai a ficha. Tem dado certo. Tem sido esgotante, te digo, mas tem dado certo. Eu vou passar a palavra para o vereador André já. Já te passo a palavra, André, só para finalizar uma questão do seguinte. Alguns profissionais que já estiveram aqui na CPI e também conversando com profissionais da Secretaria da Saúde, a Zezebe Staffa é uma profissional que tem nos ajudado a analisar essa questão. Minha orientadora de mestrado. E, na opinião dessas pessoas, se tivéssemos uma resolutividade melhor na atenção primária, as filas das especialidades estariam menores. Eu queria saber se a senhora concorda com isso e em qual área do atendimento primário a senhora acredita que a Secretaria precisa evoluir para fazer esse atendimento melhor e diminuir essas filas? Essa gestão evoluiu muito na questão da atenção básica nesse sentido, né? Porque isso, na verdade, é fortalecer a atenção básica. A atenção básica, ela acaba ficando em segundo plano. A política estadual demorou muito a enxergar a necessidade de fortalecer a atenção básica. Os municípios gritavam, na época eu era gestora, e a gente gritava, pelo amor de Deus, a gente precisa fortalecer a nossa atenção básica. Mesmo o gestor que não queria, que queria, não conseguia. Então, a política estadual demorou a financiar. Aliás, saiu o financiamento e não pagou, sabe, essas coisas? Então, o fortalecimento da atenção básica, na verdade, ele é essencial para que você tenha um bom secundário e um bom terciário. Porque se você não tiver uma boa base, acabou. A atenção básica ela tem qualidades ali, ela tem tarefas muito específicas no sistema, que é justamente de melhorar a qualidade da atenção para que não vire aquilo ali depois. Né? Então, o que fazer? Estratégia de saúde da família, que é o que a gente... Eu não sei quanto, porque aí é do departamento da ILCA, não é meu. Né? Mas, assim, estava no plano lá, tantas unidades até não sei quando, e já conseguimos atingir. Então, assim, não sei. Não é. Então, assim,
isso tudo tem entrave para você. Mesmo que o gestor quero muito fazer melhor a estratégia de saúde da família, porque eu sei que ela é uma base boa para a minha atenção básica. Tanto é que ela é um programa, uma política federal até. Né? Isso é aceito dentro do sistema como sendo assim, ó, vamos perseguir isso. Mas você não tem profissional que saiba atuar na atenção primária. Né? Não tem. A formação hoje nas universidades não é para atenção primária. Né? Temos projetos grandes no governo federal, que é o Mais Médicos, né? Por isso que eu quis pegar essa supervisão, para eu ver isso de perto, porque eu sou médica da atenção básica, eu sou médica de família. Né? Meu mestrado foi quanto a isso, até porque eu queria ver, dar instrumento para a gestão poder... Vamos dar instrumento para a gestão, para vocês acreditarem assim, ó, é isso mesmo, vamos investir nisso. Né? Então, assim, dobra-se, mas você não tem profissional. Né? O agente comunitário de saúde... tem questões corporativas até no agente comunitário de saúde, né? Que aí, ao invés de olhar o sistema, ao invés de olhar o serviço, não olha. Você não tem profissional médico que saiba fazer atenção primária, você não tem enfermeiro que saiba o que é a atuação dele ali. Então, assim, é difícil, difícil. Vereador André. Vereador André não é membro da comissão, mas como parlamentar, sempre acompanha. Muito obrigado, vereador. Bom dia, presidente Ricardo. Obrigado pela possibilidade da participação. Claro, sem vereador Papa, vereador Paulo Modas. Bom dia a todos e a todas. Doutora. Bom dia. Em todos os encontros se conversa sempre da dificuldade de comunicação, e aí talvez essa seja até uma das razões do absenteísmo ou de algumas filas. A senhora entende, por exemplo, que incorporar no cadastro SUS ou no cadastro IJA dados como e-mail, celular, WhatsApp, outras formas de comunicação que são mais modernas e que não são as usuais, oficializá-las já ao cadastrar, seria uma medida que colaboraria bastante? Seria. E, ao mesmo tempo, precisamos, nas unidades em que fazem o cadastro, atualizar cadastro. Né? Tem que estar na rotina das unidades atualizar cadastro. Porque na hora, às vezes, você entra no IJA, pega lá o telefoninho, você liga, ele não está atualizado. Aí você não acha o paciente. Recentemente, então tem que atualizar, não adianta ter dado e não atualizar. A Câmara aprovou uma lei recentemente, um projeto aqui, né? Peço então para o Estênio que faça gestões para o Executivo não vetar, mas incorporando essas informações. Eu gostaria de tratar, não sei se já foi abordado anteriormente, a relação com os prestadores, com os serviços contratados. Algumas vezes a pessoa chega no serviço e o serviço fala, olha, tem que ficar pressionando a secretaria para autorizar. E muitas vezes, eu já acompanhei vários casos em que vem a informação do DACA que já está autorizado e o problema é a fila do prestador. Eu gostaria de saber, no geral, se a senhora pudesse recortar algumas especialidades, é necessário repactuar com o prestador, comprar mais serviço, ampliar mais serviço? O DACA também é avaliação e controle. Ele consegue enxergar lá e perceber assim, olha, esse prestador está passando, não está priorizando o SUS, por exemplo. A agenda dele está muito particular, muito convênio e pouco SUS. É possível? Vocês têm feito isso? Eu gostaria que a senhora explanasse sobre essa relação e o que pode ser feito para esse aprimoramento. Na verdade, o tempo todo é feito isso, né, com os nossos prestadores. A Beneficência Portuguesa, ela até faz muito mais SUS. Tem o espaçozinho do convênio lá, devia virar 100% SUS, falo isso o tempo todo. Porque a vocação dela devia fazer. Benê e Santa Casa, a vocação é SUS, né? Tudo aquele convênio de lá, porque, na verdade, fala que a gente dá prejuízo, vocês dão prejuízo, só que quem banca é a gente. Se eles atendem 85%, como é que a gente dá prejuízo? Você me explica? É os 15% que mantém aquele hospital? Óbvio que não, né? Então, assim, isso é uma questão que tem que ser trabalhada o tempo todo mesmo, o tempo todo. E, na verdade, a questão perdi só o rumo da sua pergunta, que eu me foquei na questão... Que vem na relação e como controlar. Porque no leito, por exemplo, o leito está numerado. Então, eu sei que tantos leitos do SUS estão ali. Você diz como controlar a produção SUS e produção... Porque num aparelho de raio-x, por exemplo, tem o SUS e tem o convênio. Tá. Eu vou passar o convênio e vou deixar a fila do SUS, ou não? É por dia, ou por mês, como que é? No meu convênio,
eu tenho ali 1.000 exames de radiologia. E eu foco no monitorar se ele está fazendo 1.000. Se ele faz 3.000, se eu precisar de mais, me dá mais aí. Eu compro mais. Certo? Ele tem que me oferecer no mínimo 60%. Se ele estiver me oferecendo 60%, ótimo. Mas se eu não estiver precisando, também não preciso comprar. Então, é assim que funciona a relação. Essa questão de entrar o convênio na frente, nossa, não, isso não existe mais, porque hoje a gente tem a contratualização. E a contratualização não deixa com que isso ocorra, porque eu compro o que eu preciso. Eu não compro o que ele quer me dar. Isso existia quando ele só vendia o que ele queria dar. E tem alguma coisa que eu estou precisando comprar mais? Algo que eu estou com demanda, que está surgindo mais necessidade? Existe algum item que precisava repactuar aqui dessas especialidades? Então, assim, quando eu entrei ali, essa questão até dos procedimentos no prestador, eu não tinha o diagnóstico na mão. Porque como não era a questão da informatização, eu não sabia dizer para você assim, quantos pacientes tem na espera para esse tipo de procedimento aqui. Eu não tinha o dado. Então, a gente veio caminhando em terminar de informar o sistema para eu poder... Hoje eu tenho... Já melhorou bastante. Você me perguntar, quantos tem esperando para isso? Eu tenho como puxar lá e falar assim, tem tantos esperando. Porque eu já consegui enxugar. Já consegui... Porque tinha paciente ali que estava pendente, e, na verdade, ele não estava pendente, ele já tinha feito. E, às vezes, ele já tinha feito até por outra via, pela via de urgência, e não tinha dado baixa ali, porque é outro sistema. Os sistemas não se conversam. Né? Então, assim, a questão de necessidade, a gente não vê só por isso, a gente vê pelo que a gente tem lá na gente, na minha mão, no meu colo. Não sei se eu estou te conseguindo responder. Né? Chega 100 cirurgias de ortopedia no mês. Então, o que eu tenho que acompanhar? Se está tendo estrutura, possibilidade tecnológica de fazer essas 100. Porque se ela começar a fazer 80, vai começar 20 paradas no mês. E vai impactar lá na frente. Daqui a pouco eu tenho 1 mês de espera. Né? É isso. A senhora, em alguns momentos, a senhora falou de corporativismos de alguns setores. Tem. A senhora enxerga uma medida, ou algumas medidas, para, primeiro, unificar, para que a categoria se enxergue enquanto SUS, e para que tenha, ou não vou ter a pretensão de unificar, mas que tenha, pelo menos, um envolvimento maior, uma consciência maior de como funciona o sistema e de qual a contribuição que cada setor precisa dar para que a engrenagem funcione. Sem dúvida, sem dúvida. Poderia apresentar algumas sugestões assim? Então, como ou vamos ter que começar a ter uma fase de diagnóstico? Porque como isso é muito também uma questão... que passa por... Acho que acaba sendo fundamental, né? Como é uma questão muito de você ter que trabalhar com seres humanos, é questão de levar o problema para debate, para conversa, para roda de conversa. Isso é extremamente, como eu já coloquei aqui, é extremamente... tira muita energia nossa. Criar um fórum, de repente criar um fórum permanente no SUS e... É uma boa. Na verdade, como era a relação das secretarias antes da contratualização, né? Antes não, até agora com a contratualização, acho que a gente é que faz diferente. Está ali o contrato, e eu lido só com o administrativo do meu prestador. Quem que está fazendo? É o administrativo? É a direção do hospital que está fazendo? Se não é a direção, eu tenho que sentar com quem faz. Então, se eu tenho que resolver o problema, eu tenho que chamar a equipe que está... Então, já fiz reunião com ortopedia, com oftalmologia, com ginecologia e por aí afora, porque se você não chamar quem realmente faz, quem realmente está ali na linha, você não está lá, porque que o administrador, o diretor do hospital vai conseguir em cima daquela equipe? Né? Vamos lá. Não sei se era isso que você tinha colocado. Apenas pedir a todos que possamos tentar dar mais celeridade, porque senão... eu falo pra caramba, minha boca está seca. Por favor, pegue água para ela, por favor. Pega água lá, por favor, Mas está sendo muito proveitoso, doutora Sônia. Obrigado, viu? Está sendo ótimo. Aqui nós estamos para aprender também, Sim. Todos nós queremos contribuir. O Instituto ID de Radiologia do Hospital Santa Lídia e Santa Casa tem feito entrega dos exames de imagem. Exemplo, mamografia, enviando apenas o laudo, sem o CD para visualização do exame pelo médico. Isso aí tem gerado muitas reclamações, inclusive de profissionais da própria secretaria. O departamento tem conhecimento disso
em tendo conhecimento, quem faz a auditoria desses exames tem verificado a qualidade dos laudos, porque às vezes vem um laudo, não sem qualidade, mas, poxa, o outro profissional quer ver, não é? Sem dúvida. Quais providências têm sido tomadas pelo departamento que a senhora chefia? Na verdade, isso está acontecendo só com um instituto. Que são de... Então, não é só do Santa Lídia. Tá. É Santa Lídia, Benê e Santa Casa. Infelizmente, estamos na mão de um só nos 3. Não é meu prestador. Tá. Ele é prestador da Santa Casa, ele é prestador da Benê, ele é prestador, aliás, do Santa Lídia, ele saiu agora. Tá. Por isso que fica difícil até eu cobrar ele. Eu não tenho como cobrar ele diretamente. Eu cobro ao prestador que eu tenho o contrato, que é a Santa Casa e a Benê, né? Então, assim, isso surgiu, já apareceu lá no departamento. E aí eu já, mesmo eu não sendo meu prestador, é colega médico, e eu já entrei em contato. Olha, você não pode. E aí veio questões corporativas nisso também, né? Quem tem que saber o laudo é quem é radiologista. Não é, né? Vamos conversar sobre isso. O médico que acompanha quer ver o exame, né? Uma coisa tão básica. Agora, então, assim, é assim que é feito. Agora, se não compete a senhora, compete a quem? Não é que não compete. Nós entramos com todo o processo, porque aí eu tenho que informar a quem tem que cobrar, né? Então, mandei e-mail e ofício para os 2 prestadores cobrando resposta do porquê que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, fui atrás de ver o que estava acontecendo. E, na verdade, esse prestador especificamente, que é o Instituto de Diagnóstico por Imagem, que é o IDE, passou por um processo nesse início de ano, perdeu a pessoa, a cabeça ali, né, foi uma morte trágica. O pai do dono. Né? Quer dizer, o dono, na verdade, porque ele era o dono. E foi uma coisa meio trágica. Então, isso tudo atrapalha um pouquinho na... Consta em contrato a necessidade dele apresentar isso? Como assim? Fornecer o CD? Não. Não consta no contrato? Não consta no contrato, porque isso é óbvio. É isso que eu estou falando. Tem umas coisas que são óbvias. Como é que você faz um exame e você só manda o laudo? Se eu erro na hora de eu copiar... Também é óbvio punir por ele não cumprir. Sim, sem dúvida. Só que não cabe a mim punir, porque ele não é meu prestador. Eu tenho que punir a Benê e a Santa. Então, como é que eu posso punir a Benê e a Santa? Olha, vocês têm que resolver até X. Estou dando um exemplo, tá? Você tem que resolver até X. Se você não resolver, eu vou começar a não pagar até você resolver esse problema. Isso eu posso fazer? Posso. Né? E isso tudo a gente está conversando, já estamos no limite. Eu acho que o limite que a gente deu já está estourando, ele vai ter que se virar. Porque o que ele colocou várias coisas técnicas, ele respondeu já o questionamento. Ele colocou várias coisas técnicas de falta disso, falta aquilo outro. E como a gente fica assustado assim de ver em 2016 esse tipo de procedimento, né? Eu creio que a secretaria, eu pergunto, aliás, a secretaria não deveria então exigir de Benê e Santa Casa esse tipo de menção em contrato? É o que eu estou partindo agora. Não precisa mencionar no contrato. Eu já estou partindo agora para começar a ver o que a gente vai fazer no sentido, como vamos... punição não, né? Mas assim, poxa, se eu tô comprando um exame e você não está me dando laudo, você está me dando uma coisa pela metade. Então, a gente vai ter que tomar uma conduta. Porque, assim, quando a gente teve o problema, ele respondeu tecnicamente o que ele estava passando ali, né? E aí eu falei, bom, tudo bem, então nós vamos esperar. Me deu uma data, esperamos. Aí ele falou, não está pronto, espera só mais um pouquinho. Aí nós aguardamos essa data, isso tá por escrito. Aí ele pegou e falou que ia disponibilizar, e aí realmente para a gente vai ser bem melhor, via web, que ele estava preparando o sistema dele para isso. Eu achei fantástico, porque o exame pode ser visto em qualquer parte que o paciente esteja. Porque hoje o que a gente tem muito é paciente que faz uma tomografia de manhã, muito não, né? Mas a gente chega lá na auditoria e a gente fala, nossa, esse cara fez 2 exames numa mesma semana, o mesmo exame. O paciente é incapaz de fazer, eu entrei nessa máquina aqui segunda-feira, não precisa de eu fazer hoje. O paciente não fala isso, nós temos que filtrar isso. Então, um eu pago, o outro eu não pago. Por quê? Por que eu não pago o segundo? Poxa, você está fazendo o exame, você sabe que aquele paciente fez segunda, por que você vai fazer de novo na sexta? Não me faça, porque não vai pagar, entendeu? A senhora acredita não teve a necessidade de fazer. Então, assim, deixa eu só terminar
a questão do ID. E aí ele falou que vai dar acesso para todo profissional médico da rede entrar com a sua senha e acessar de todo paciente qualquer exame realizado dentro do ID. Então, eu achei isso... Ele deu, só não lembro a data, mas já esgotou. A senhora pode mandar para nós os documentos? Posso. As cobranças do departamento da senhora, as respostas técnicas? Tá bom. E a senhora acredita que isso deva ser consolidado para as futuras negociações de convênio com Santa Casa e Benê? Do quê? Consolidado o fato de que a senhora está amadurecendo uma situação que deveria, ela é óbvia, o prestador de serviço deveria fazer, mas não fez. Para que outras autoridades que venham ou a ocupar o seu cargo, ou do secretário da Saúde, não tenham que começar do começo uma coisa que é óbvia. Então, a senhora acredita que a secretaria deve evoluir para que se consolide em documento isso para negociação de futuros convênios? Para que amanhã não surja um outro conveniado que não faça o óbvio? Não, para isso não. Para isso não. Precisamos comprar tantos exames de raio-x com laudo. Não tem lógica. Não tem lógica. É um caso pontual. O que está acontecendo? Ele quer colocar isso disponível no sistema. E vai ficar disponível no sistema. Ótimo, é até melhor para a gente ter isso disponível no sistema. Então, vamos construir isso junto. Entende? Okay. Então, eu acho que não precisa ter. Este caso, pontualmente, não. Okay. Não sei se outros. Tá? Vamos dando sequência. O serviço, por exemplo, o serviço de fisioterapia da Santa Casa e espirometria. A senhora tem conhecimento que estão paralisados, não? Fisioterapia na Santa Casa não está paralisado. Fechou. Fechou, né? É. Como que é? Espirometria. Não, fisioterapia e espirometria. Os dois. Fisioterapia fechou o serviço. O local aonde funcionava a fisio vai ser aumentado o serviço de oncologia, porque ela precisa de espaço para onco. Espirometria a gente não faz, a gente faz no NGA. Não, CSC Cuiabá. A gente faz. Tá parado lá. A senhora tem conhecimento, não? Ah, não? Tá parou? Parou. Então, é que... É bem a parte da diva. A senhora sabe o tempo de paralisação? Deixa os dois, tanto de fisio da Santa Casa e do espirometria. Não tenho isso aqui. Não tenho isso aqui. A diva pode saber. A senhora sabe informar, diva? Você sabe, diva? Há quanto tempo do CSE do Cuiabá que está parado? Não, eu vou resgatar. Com certeza. Prazo a senhora não sabe declinar. A senhora não sabe informar. Não, ainda tem que sentar com a diva para ver em que pé que tá. Porque às vezes a diva toma conduta e já resolve o problema. Não precisa passar para mim. Ela é a coordenadora do complexo regulador. Mas esse da Santa que parou e ampliou do Barão, mudou? Então, deixa eu colocar. Eu vou resgatar a fisioterapia, que isso muito me interessa. Então, pode. Então, a fisioterapia, a Santa Casa era um serviço que recebia um número enorme de pacientes. A gente sempre teve fila de fisioterapia, né? Cheguei ali, a fila, eu acho que era de 9 meses para aguardar uma fisioterapia. Só que precisava fechar, porque realmente ela precisava usar aquele espaço para oncologia. Aí, na verdade, assim, o serviço da Santa Casa oferecia 150 vagas por semana. Quando a gente conseguiu começar a fazer o controle das coisas, o que vai, o que sai, e o que fecha, o que consegue efetivamente fazer, a gente via que os pacientes iam lá. Primeiro que, assim, dos 150 que você mandava, só 60 iam. 80. Estou chutando o número, mas, assim, muito pouca gente ia. Ia. Começava a fazia uma sessão. Que serviço é esse que eu estou oferecendo? Então, deixa eu parar para ver se é isso mesmo. Não é melhor eu tirar dali? Isso tudo é tarefa nossa ali. Aí tá. Vamos tirar, então, o serviço da Santa Casa, porque esse serviço, na verdade, é melhor que ele não exista. Porque se ele não está dando qualidade, se ele não está conseguindo dar o que a gente precisa, é melhor tirar ele daqui. Aí a gente buscou negociações com os outros, né? Consegui que o Centro de Saúde Escola aumentasse 50 vagas por semana, conseguimos mudar o contrato com a Barão de Mauá de oferecer também mais, né? E abrimos o serviço novo no NGA, com contratação pela Fundação Santa Lídia. Então, hoje, a fila da fisioterapia está, acho que 3 meses? 2 meses, 3 meses. E outra coisa também feita com a fisioterapia, que a fisioterapia era um engasgo. Quem mais demanda para a fisioterapia
são as equipes de ortopedia. O contrato com a Benê e com a Santa Casa, por portaria, a habilitação deles, eles tinham que oferecer o serviço de fisioterapia para os pacientes deles. Aí, quando eu cheguei ali, mesmo tendo que oferecer, a guia ia para o DACA, para o complexo regulador. Por que a guia está vindo para mim, se isso aí já tem que ser oferecido aí dentro? Fica aí dentro, já faz o que tem que fazer. Né? Então, assim, o que a gente fez? Cobrou aos 2 hospitais que tivesse esse atendimento. Não precisa ter um centro de fisioterapia, porque aí não tem lógica. Mas eles precisam ter um atendimento multidisciplinar ali daquela equipe de ortopedista, então prever o fisioterapeuta, que aquele cara que tem alta, que o ortopedista encaminha para a fisioterapia, às vezes o que ele precisa na fisioterapia é só que o fisioterapeuta olhe e veja assim, olha, precisa fazer esse exercício, esse, só faz em casa. É por isso que não iam fazer, porque na verdade já não tinham mais a necessidade. Eles estão fazendo isso hoje, os prestadores? Estão resolvendo dentro? Dentro. A parte que dá para eles resolverem dentro, no sentido do primeiro atendimento com a fisioterapia, porque ali um tanto sai. Quem fica precisando mesmo de aparelhagem são aqueles pacientes que ficam, às vezes, 6, 7 meses para resolver um problema ortopédico e depois precisa de equipamento para fisioterapia. Esses ficam com a gente. Esses voltam para a gente. Então, esses o fisioterapeuta vê e aí encaminha para a gente. Então, a gente fez esse fluxo. E aí a gente coloca no melhor prestador para aquele caso específico. Só para concluir, André, a espirometria, então, o prazo, desde quando que está se oferecendo? Então, a espirometria, eu preciso me inteirar um pouco melhor para te responder. Você sabe já aí? Não. Não sabe? Então, mande para a comissão, por favor. Mando. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta na físio. Resolutividade. Eu acompanho esse serviço até perto, por né? ter pacientes, né? E me parece que na Santa Casa, a imagem conversando com as pessoas, é que a resolutividade era menor. Talvez isso até justificasse uma falta de adesão de algumas pessoas. E sinto que na Barão, por exemplo, até é chato citar os nomes, mas parece que é diferente. Completamente diferente. A secretaria autoriza, mas existe hoje um mecanismo de eu entender, ou como seria isso? O cidadão ali, em tal serviço, ele nunca cura. Ou no tal serviço, sempre volta, faz mais 10, volta, faz mais 10, volta, faz... E tal serviço tem resolutividade. Um dos princípios do SUS é resolutividade. A gente consegue, neste serviço específico de fisioterapia, e nos outros serviços, ter esse olhar de qualidade, de efetividade, de resolutividade? Então, uma pena a gente ter perdido o Dr. Pasqualin. Uma pena. Porque ele estava fazendo todo um trabalho bacana nesse sentido. Ele juntou todos os prestadores e fazia reunião mensal para fechar esse protocolo. Né? Porque senão o paciente vive em fisioterapia. E o paciente pode estar aprendendo a fazer as coisas por si só, de ter essa disciplina de fazer por si só para melhorar. É lógico que tem os pacientes crônicos que precisam ficar realmente, não estou falando desses, mas são casos pontuais. Né? Então, assim, quando dar alta? Porque o que acontecia também com a fila de fisioterapia? Eu entrava e saía, fazia 10, fazia 10, fazia 10, fazia 10. Então, o pedido para 10 sessões. Terminava às 10, ele voltava lá e pegava outro pedido. Fazia de novo. Vamos começar a dar alta para essas pessoas? O que a gente vai se embasar para dar alta para essas pessoas dos serviços de fisioterapia? Então, eles começaram a construir, né, um protocolo para dar alta aos pacientes. E aí tem paciente que não quer dar alta, porque, na verdade, também, às vezes até usa aquele serviço como uma bengala de apoio, onde ele encontra carinho, cuidado, e aí ele se mantém. Que já teria que encaminhar para assistência também, né? Exatamente, para assistência social, para psicologia, para uma equipe mais poderosa que o só fisioterapeuta não vai conseguir levar. Mas ele chega lá, o pessoal cuida. Então, ele quer ficar lá para sempre. Então, isso é muito difícil de fazer um fluxo diferente disso para esses pacientes, bastante difícil. Ricardo, que foi citado um profissional que infelizmente faleceu, e que também fazia algumas atividades que tem reflexo lá na assistência. Eu gostaria, se dá para perguntar para o secretário, se já repôs, como que está o pedido aí, se já teve outra contratação para assumir
as funções do Pasqualini. Ok, obrigado, secretário, obrigado. Então ainda eles estão reorganizando, essa é a resposta, né? Ok, ainda não foi contratado, estão reorganizando. Dentro do meu departamento já tem uma pessoa que assumiu. É lógico que assumiu a questão, mas não da forma que cada um tem uma forma de trabalhar. Mas como hoje o Pasqualini pegou, a coisa estava confusa, ele melhorou muito, então agora está mais tranquilo. Então, vamos lá. Ainda sobre os convênios, a senhora pode esclarecer a essa comissão qual o valor aproximado para os prestadores por mês de produtividade, média e alta complexidade? Qual é o valor do atraso que cada um se refere? A senhora tem esses dados? Ai, não. Financeiro, assim, número é melhor ser na pessoa certa. Tá. Eu sei, eu acompanho isso todo mês. Quem seria? Seria na saúde ou na fazenda isso? Não, na saúde mesmo. Eu acho que é Heloísa, Priscila. Tá. Porque essa parte tem um valor aproximado na minha cabeça, mas não vou te dar. Já que o secretário está aqui, gentilmente, poderia enviar essa comissão, esse questionamento sobre os convênios. O esclarecimento sobre qual o valor aproximado para os prestadores por mês de produtividade, média e alta complexidade. E qual é o valor do atraso que cada um se refere. Como o senhor está aqui gentilmente, pediu uma solicitação para o senhor, pode ser? Tá? Não há, ok. Então até responda que não há atraso, ok. Pode ser. Muito obrigado, secretário. Mais alguma pergunta aí? Aqui a senhora atribui ao número de consultas perdidas nas especialidades apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que há 5.000 guias a examinar aguardando agendamento. Não entendi. Aqui a senhora atribui ao número de consultas perdidas nas especialidades apresentadas pela Secretaria Municipal da Saúde, sendo que há 5.000 guias a examinar aguardando agendamento. Por que se perde muita consulta, sendo que nós temos mais de 5.000 guias aguardando o agendamento? Então, é que a examinar, ela não está aguardando agendamento. Tá. Por isso que eu não estou entendendo a pergunta. Deixa eu tentar responder. Tá. A guia, quando ela vai para o sistema, a examinar, ela antes de ser regulada. A partir do momento que ela é regulada, ela entra na fila para ser agendada. Tá? E aí é lógico que vai agendar primeiro as prioridades. E isso é o que está online. Tá. Eu tenho as guias no papel. No papel. Então, as guias no papel são dos prestadores, são do HC. O HC não está no nosso sistema, então ele vai mandar em papel. Então, essas guias, elas acabam preenchendo. Então, não sei se eu consigo responder. A doutora Darlene, só para tentar auxiliar, sim, ela colocou a falta de comunicação e o índice de falta de 25% a 35% como um problema. Então nós questionamos se o DACA tem conhecimento desse percentual de faltas e por que não se ampliou a oferta com o percentual mínimo das faltas, já que é um indicador conhecido. Mas isso já está pactuado. A gente já faz o overbooking das agendas. Até porque quem falta, volta. Mas a gente também não deixa ficar voltando, não. Na segunda vez, a gente, olha, volta lá na atenção básica, vê se está precisando disso mesmo, porque está há tanto tempo esperando. Vamos ver se realmente tem a necessidade disso, porque senão eu acabo comprometendo os outros, né? Pois é, entendeu? Então, aí, e assim, as faltas também pode ser por isso, né? Pode ser, tem tanta coisa que atribui a falta, e a falta é duro de trabalhar, viu? Já procurei até nos serviços particulares, assim, mais ações que eles tenham feito, mas assim, mesmo ligando no dia anterior, pelo menos para os colegas que eu perguntei, que tem serviço de ultrassom, tem serviço de consultório, no dia seguinte a pessoa falta. E a gente viu isso com a fisioterapia, viu? A gente, na fisioterapia do NGA, as guias estavam com a gente e a gente falou assim, vamos botar o pessoal para chamar.
Porque nós precisamos, já que já está pronto, tem que estar aqui semana que vem, então a gente tem que ligar. Melhor ligar direto e marcar. Então, assim, a pessoa estava esperando. Ligou e agendou um horário, um dia que ela escolheu, e nós tivemos falta de 20% daquelas pessoas. Não é para acreditar. Então, assim, tem muito viés para trabalhar com a falta, muito viés. E a gente precisa até descobrir onde é que está isso. Acho que também tem coisa de pessoal, e vai para aí afora. Mais uma pergunta sobre o valor, se a senhora não souber, não tem problema nenhum. O valor mínimo repassado pelo MAC, média e alta complexidade do governo federal, no ano de 2016, foi de R$ 8.038.897,59 A senhora afirma que isso não paga os prestadores no que se refere à produtividade média e alta complexidade, ou a senhora afirma que isso dá para pagar? Este foi o menor valor depositado no ano de 2016. Não. A gente, hoje, os nossos contratos com os prestadores, está previsto recurso vinculado, a gente chama desses recursos aí, e recurso municipal. Isso aí era 50%, 50%. Esse ano, quando a gente renovou o contrato, a gente precisou ampliar serviço. E aí a gente já teve até que diminuir essa porcentagem. Está só 40% no vinculado e 60% bancado pela Secretaria da Saúde, pela Prefeitura, porque o dinheiro não está dando. Segundo a portaria 399/2006 do Ministério da Saúde, as centrais de regulação, central especializada, central de regulação de procedimentos de média e alta complexidade, central de cirurgias eletivas, central de regulação odontológica e central de regulação de urgência e emergência, necessariamente devem estar interligadas, permitindo assim o ordenamento do fluxo de necessidade e resposta ao paciente. É desta forma aqui em Ribeirão? Sim. Sim. A regulação de urgência que trabalha separado, mas fazem parte do complexo regulador. E por que quando um profissional, por exemplo, sai de férias, as suas atribuições ficam paradas? Como assim? As suas atribuições ficam paradas? Para se são interligadas. Aonde? O senhor está falando na unidade ou... Não estou entendendo. No departamento? Na central de regulação. Dentro da central de regulação. Hoje, um profissional entra de férias, a tarefa dele é dividida entre quem está lá. Não fica parado. Não. A gente faz assim. Até o profissional, para tirar férias, por exemplo, a doutora Soraya tirou férias agora. Ela faz toda a parte de AIH. Ela já deixou o mês de agosto todo pronto. Para poder sair de férias quando voltar. Ela faz o mês de setembro. Então, assim, a gente acaba organizando para que as férias venham e não atrapalhem. Alguns médicos da rede afirmam que não tem acesso ao médico do complexo regulador em tempo real. Isso procede, não? Nós temos telefone, e-mail, eu acho que... Isso é reclamação de médico, tá? Sim, então... E engraçado é não ter falado com a gente. Por que não está conseguindo falar? Porque, assim, temos e-mail, temos telefone, todo mundo fala com a gente, o gerente fala com a gente. Não tem cabimento ele falar um negócio desse. Isso é uma coisa que ele precisa me dizer, eu preciso saber até quem é, para ver o que está acontecendo. Às vezes não está sabendo utilizar a ferramenta que tem na mão. Tem celular, telefone fixo e e-mail. Porque, assim, faz parte da regulação... isso aqui. Eu vou falar para a senhora, até não é a senhora que diz, e nem vou entrar nessa seara médica, porque isso aí não é a minha alçada nem nossa, mas alguns médicos dizem que raramente são atendidos pelo médico da regulação. Ai, que você não tem nome desses moços, não. Mas isso aí é apenas... tem telefone específico. Olha, eu até digo que não vou nem entrar nessa área. Não entra mesmo, não. Senão eu vou ficar, o meu sangue sobe. Assim, nós temos uma escala de plantão dentro do complexo. E o celular fica do lado daquele médico. Tocou, ele tem que atender. Você está entendendo? Ok. Um complemento de uma informação, doutora. Com relação às guias de papel. A senhora tem um número? Quantas guias de papel há a encaminhar? Não, número não. Mas poderia fornecer para a CPI? A gente pode levantar lá mais ou menos a média que chega mensalmente. Tá, e hoje, porque vem, na verdade, guia de papel... O que existe hoje para encaminhar, o número que eu gostaria de ter é esse. Tá. Muito bem, chegando ao fim, algum vereador mais algum questionamento ou não?
Não, algum vereador, vereador Marcos André Papa, André, Paulo Modas, depois alguma... algo final? Bom, pois não, André, pois não, por favor. Tenho questões mais, mas eu gostaria de saber se a doutora deseja apresentar alguma informação que pudesse complementar, que eventualmente não foi perguntado. Eu quero, eu acho, hein? É a minha pergunta agora para a senhora concluir, tá? Então, eu quero. A palavra é minha agora? Não, eu posso te fazer mais uma pergunta? Desculpa, estou brincando. Não, por favor. Quais os nós críticos que a senhora aponta na gestão em relação a toda essa situação que a senhora disse hoje em seu depoimento, sobre também demanda reprimida, tempo de espera para as consultas de especialidades? A senhora tem alguma sugestão de melhora que poderia apontar essa comissão? E já fique à vontade para terminar também naquilo que a senhora pretender. Olha, não dá para fazer uma resposta simples disso aí. Vou ficar aqui muito tempo para te responder. Até porque, como eu tenho muita vivência de gestão, nossa senhora, ia fazer um documento. Mas assim, ó, o SUS está subfinanciado. As gestões municipais têm lutado muito para usar o que tem da forma melhor possível. E Ribeirão está fazendo isso, está fazendo a tarefa. Tá? Temos que trabalhar no SUS com a questão da formação de profissionais para o nosso sistema. Nós estamos muito aquém, né? Trouxemos profissionais de fora, porque esses profissionais de fora têm formação para isso. Um absurdo, né? Um absurdo que eu digo porque temos profissionais, temos que mexer com a formação deles, temos que atuar aqui. O projeto do Provab, o projeto do PMMB está aí para isso, tem que avançar, entendeu? Muito bem, eu então, esqueci. Tem muita coisa na gestão. Eu não bem, vou... apenas pedir desculpa, eu disse que seria o último questionamento, mas o vereador Bertins Candiuzzi, que nós dissemos que está afastado. Pneumonia, né? Por pneumonia. Ele deixou aqui uma lista de questionamentos, vou fazer agora, em respeito a ele. Eu havia me esquecido, me desculpe. Então, eu passo a transcorrer sobre as palavras do vereador Bertins Candiuzzi, tá? Que deixou por escrito pela assessoria, pelo Hélio. Denúncias que chegaram ao vereador Bertins Candiuzzi, segundo ele mesmo, que é vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, não conta que a Secretaria Municipal de Saúde solicitou aos hospitais de Ribeirão Preto que segurem, retenham encaminhamentos. Ele cita como exemplo 2 casos de pacientes que o procuraram. Apenas 2 de uma situação que ele vem verificando faz tempo, segundo ele mesmo. Segundo o Bertinho, uma senhora que aguarda cirurgia para colocar uma prótese no fêmur. Ela espera o encaminhamento da Secretaria de Saúde à Santa Casa, cerca de 1 mês e meio. O vereador Bertinho ainda diz que ao checar como estaria o trâmite desse encaminhamento do departamento DACA para o hospital, diz ele, obteve a informação de que o encaminhamento dessa paciente ainda não havia chegado ao DACA. O mesmo aconteceu com outro paciente. O senhor, que segundo ele aguarda 2 meses de encaminhamento da Secretaria da Saúde para a cirurgia para corrigir o deslocamento de um pino de prótese para a Beneficência Portuguesa. O encaminhamento dele também sequer chegou à Secretaria, segundo o vereador Bertinho. Portanto, ele faz as seguintes indagações. Esses casos estão sendo recorrentes, afirma. A essa ordem da Secretaria de Retenção, a senhora tem essa informação? Primeira pergunta. Então, vamos pela primeira pergunta então mesmo. Não tem retenção absolutamente nenhuma. Aliás, a ortopedia tinha um número na Santa Casa de guias paradas dentro do serviço de ortopedia, que a gente descobriu indo lá em loco, conversando com o pessoal. E todas as guias que chegaram ao departamento foram liberadas porque a gente fazia um certo controle na liberação, até para não deixar que se faça mais, eu vou fazer o que me dá mais dinheiro, o que menos me dá, né? Então, assim, a gente regulava um pouquinho isso. Não, vou mandar mais essa, porque precisa dar essa daqui, para depois eu dar aquela lá. Né? Então, isso a gente faz um pouco. Mas, assim, não tem guia de ortopedia parada dentro daquele setor. A senhora afirma que a Secretaria Municipal de Saúde nunca solicitou aos hospitais... Que segurassem guia lá? Mas nunca. Nunca. Não partiu da Secretaria de Saúde, essa ordem. Como que funciona a sistemática de envio dos encaminhamentos dos hospitais ao DACA e a liberação deles? Eles encaminham via malote deles.
Todo dia chega coisas para procedimento. E essa referência que eu estou falando para a especialidade que fica no papel, porque eles não fazem online. Por exemplo, estou passando na cardio, aí o cardiologista acha que eu preciso de um reumato, aí ele dá guia em papel. Essa guia em papel chega lá para a gente, no DACA. Então, eles mandam toda semana, chega. O vereador Bertinho ainda pergunta por que tanta demora, como nesses 2 casos que ele citou? Então, o serviço tem que me mandar o que precisa fazer. E aí, para a gente poder liberar para fazer. Não sei por que o serviço está demorando para mandar. Posso procurar saber. Não sei de guia parada também lá, não. Não sei. Parada no sentido assim, de não ter chegado nem para a gente saber que ela existe. Né? Não devem. Atender o paciente tem necessidade de fazer o procedimento, por que vai ficar com a guia lá? Pergunta ele ainda. A senhora não concorda que o atual sistema de encaminhamento e liberações do DACA não funciona? O que, na sua avaliação, precisa ser feito para isso funcionar? Pergunta o vereador Bertinho Scandiuzzi. Então, mas encaminhamento do quê? Não estou entendendo. Para mim não existe nada de nada, mas não sei do que ele está falando. Ele teria que me explicar melhor. Bom, ele está fazendo uma solicitação à comissão para que nós possamos ir visitar um dia o DACA. Então, todos aprovam, não é? Aprova. Iremos lá. Um dia, senhora, a gente vai lá. Então, mas era isso que eu vim trazer aqui. E é isso que eu queria a palavra. Porque quando eu fui convocada, porque a gente se reúne lá no DACA toda semana, ou de 15 em 15 dias, depende da nossa demanda. E aí eu perguntei, pessoal, o que vocês querem que eu fale lá? E aí já levantaram, chama para vir aqui, para conhecer nosso trabalho. Tá? Porque, assim, precisamos disso. Acho que o objetivo, tanto de quem está trabalhando, quanto de quem está na gestão, quanto quem está aqui na Câmara, é o mesmo. Então, ou a gente trabalha junto, é lógico que às vezes eu posso fazer uma coisa que você não concorde, ou que você não concorde, mas temos que estar junto. Então, a porta está aberta. O vereador Marcos Papa já foi nos visitar uma vez e pode ir. Estamos lá. Tá bom? A gente apresenta para vocês o que é o complexo. A gente já tem isso sistematizado para trabalhar com os médicos da rede, né, que a gente precisa levar lá para conhecer. Bom, gente, já são 12:00. Tem gente com fome. Eu não estou com fome, não. Estou tranquilo. Eu preciso ir ao banheiro. Não, eu já vou encerrar com a senhora. Já estou aqui. Então, vamos lá. Primeiro, antes de encerrar, apenas agradecer a doutora Sônia Mara Neves Ferri, diretora do DACA. Dizer, doutora Sônia, da satisfação de recebê-la nessa Câmara Municipal. Muito obrigada. A senhora, eu digo que não foi perder algumas horas no bate-papo legal, no bate-papo produtivo. Foram informações bastante interessantes que nos ajudam agora ao nosso trabalho legislativo também, cumprir com a nossa função. Agradeço a senhora, ao doutor Estênio Miranda, que mais uma vez reitero, gentilmente tem sempre acompanhado todas as reuniões da CPI. Tem percebido que o nosso intuito aqui é colaborar, é ajudar, é claro, perguntar aquilo que nós recebemos, até porque é a nossa função. E a República estabelece 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E o 3, quando estão em harmonia entre si, as soluções aparecem, surgem. Então isso é muito importante. Mais uma vez, a senhora, obrigado pela presença e muito obrigado pelas informações. Obrigado. Obrigado. Vou dar uma suspensão. Obrigado, Suspender essa reunião por 3 minutinhos para que nós possamos ir ao banheiro. Depois vamos ouvir o doutor Humberto Greca Neto.